As árvores na Bíblia. Parte 24. No vídeo anterior, exploramos o simbolismo da oliveira, destacando sua relação com a fidelidade e perseverança no contexto bíblico. A oliveira foi apresentada como uma metáfora para a aliança entre Deus e Israel. Neste vídeo, mergulhamos nas lições dos Salmos que envolvem a oliveira. Vamos ao conteúdo. Lições dos Salmos. A oliveira simboliza para os cristãos, principalmente, a fidelidade e a determinação. O Salmo 52 verso 8 nos diz: Eu, porém, sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confio no constante amor de Deus para sempre e eternamente. Independentemente das condições, quente, seco, frio, úmido, rochoso ou arenoso, a oliveira viverá e produzirá fruto. Disse que não é possível matar uma oliveira. Ainda que cortada e queimada, novos ramos emergirão da raiz. Estes versículos nos lembram que, independentemente das situações da vida, devemos perseverar como a oliveira na presença de Deus. O Salmo 128 verso 3 diz: A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. A analogia de seus filhos sendo como plantas da oliveira à roda da tua mesa diria ao leitor antigo da Bíblia que seus descendentes seriam abundantes, fortes e fiéis aos pais. Quando tiver a chance, observe que quase toda oliveira tem até 10 ou mais mudas brotando da raiz, em volta da árvore. O Salmo 128 verso 3 é uma promessa de consolo e fidelidade do Senhor. A oliveira, Israel e a igreja. Existem 4 pontos principais neste texto da Escritura que são relevantes para o nosso tópico. 1. A oliveira cultivada é o Israel natural. 2. Os ramos naturais que foram cortados são os judeus incrédulos. 3. Os ramos bons que permanecem são os judeus crentes. 4. Os ramos bravos que são enxertados na oliveira boa são os gentios crentes. O uso mais forte da imagem da oliveira na Bíblia está em Romanos 11, onde Paulo explica a relação entre Israel, o povo judeu e a antiga e contínua aliança de Deus, e a Igreja. Na verdade, os capítulos de 9 a 11 do livro de Romanos são focalizados neste assunto e culminam com a imagem da oliveira. Paulo nos diz que a oliveira representa Israel na mais pura expressão de fidelidade e perseverança, ambas relacionadas ao compromisso de Deus com as suas alianças e as suas promessas feitas ao seu povo, e o compromisso e as alianças do povo para com ele. A coisa mais importante a ser observada aqui é que existe apenas uma oliveira boa. No Antigo Testamento ela tinha contido tanto judeus incrédulos quanto crentes. Mas quando Cristo veio, como o apóstolo Paulo deixa claro, foi que houve sim uma rejeição da parte de Deus de indivíduos judeus, que como qualquer um que não crê na justiça de Deus em Cristo, não pode ter seus pecados lavados e apagados, mas jamais rejeitou a descendência de seu amigo Abraão. Jamais rejeitou os judeus como povo e a terra de Israel, prometida por ele para o patriarca e sua descendência para sempre. Os crentes gentios estavam então, e ainda estão agora sendo enxertados nessa oliveira boa, o remanescente crente, o Israel verdadeiro, feito participante da raiz e da seiva da oliveira, que Deus estabeleceu. Romanos 11 verso 17. É evidente nas Escrituras, como também na natureza, que a raiz sustenta os ramos e não ao contrário. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz, a ti. Romanos 11 verso 18. Portanto, Paulo não diz que Deus plantou uma oliveira completamente nova, na qual ele agora enxerta judeus e gentios crentes. Não, os judeus crentes continuaram ali onde estavam em sua relação pactual com Deus. Deus trouxe os crentes gentios para essa relação pactual já existente. O remanescente crente de Israel, o Israel verdadeiro, e a Igreja do Novo Testamento são um e o mesmo corpo de crentes. Esses crentes judeus e gentios são a oliveira boa. Por isso, não há lugar para orgulho ou a ideia de que nós, cristãos, substituímos Israel, o povo judeu, ou que Deus rejeitou sua própria palavra das Escrituras hebraicas, Antigo Testamento. Não há lugar para arrogância ou soberba,
como a Igreja tem a tendência de fazer, sendo que ambos os ramos, os naturais e os enxertados, permanecem somente pela fé. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz, a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Romanos 11 do verso 18 ao 21. Ao invés disso, deveria existir somente temor a Deus, Romanos 11 verso 20, e gratidão pelas grandes misericórdias do Senhor para conosco. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11 do verso 33 ao 36, como também uma atitude de amor e misericórdia para com o povo judeu que são amados por causa da consideração pelos seus pais. Afinal de contas, é através de Israel, o povo da aliança, que Deus nos deu tudo que nós, cristãos, valorizamos espiritualmente. Há apenas uma árvore e não duas, e nós, ramos bravos, temos o privilégio de beber, depois de salvos, da árvore plantada e estabelecida. Historicamente, a Igreja não tem honrado estes versículos. Não somente se ensoberbeceu contra o povo judeu, ramos naturais, bem como os perseguiu até a morte. Muitas vezes, faltou à Igreja entendimento básico sobre as nossas raízes hebraicas. E não tem sido reconhecido que não podemos compreender quem na realidade somos, sem reconhecer estas raízes. Como resultado, a Igreja histórica tem, infelizmente, praticado atos horríveis contra os ramos naturais, o povo judeu, durante as cruzadas, a Inquisição, os pogroms, perseguição russa aos judeus, e até na formulação dos ensinos que se tornaram a justificação religiosa para a solução final de Hitler para o chamado problema dos judeus no Holocausto. Algumas passagens bíblicas em que a oliveira é mencionada. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. Gênesis 8 verso 10. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Gênesis 8 verso 11. Também 6 anos semearás tu a terra, e recolherás os seus frutos. Êxodo 23 verso 10. Mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Êxodo 23 verso 11. E de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin. Êxodo 30 verso 24. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Êxodo 27 verso 20. Os inimigos da Bíblia, os leigos e incrédulos pensam que as escrituras contêm erros. Um deles dizia na internet em um fórum de debates: a Bíblia contém vários erros de botânica, ao contrário da Bíblia de Satanás de Anthony Sandor Lavey que não contém um erro sequer de botânica. Estes são os tais que a palavra de Deus adverte. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? 1 Coríntios 1 verso 19 e 20. Nos mesmos moldes da comparação temos o caso de Jesus ter dito que a mostarda é a menor semente, quando tecnicamente ela não é a menor semente,
Mas Jesus usou de um provérbio habitual que os judeus empregavam para associar algo como pequeno. Eles diziam, pequeno como semente de mostarda. As oliveiras, por melhor variedade que sejam, se não passarem por tratos culturais, torna-se selvagem. Quando Noé soltou uma pomba para ver se as águas haviam baixado, ela retornou com um ramo de oliveira no bico, indicando que as águas já haviam baixado nas imediações. Gênesis 8 verso 11. Aliás, uma pomba com um ramo de oliveira no bico tornou-se símbolo de paz e missões. No livro apócrifo mostra que as mulheres faziam grinaldas com oliveiras na ocasião das festas, Judite 15 verso 13. No início dos Jogos Olímpicos, os vencedores recebiam coroa feita com ramos de oliveira. A oliveira é uma árvore muito importante em Israel. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.